A cidade de Aparecida de Goiânia tem voz. A voz de Aparecida de Goiânia é o Fala Aparecida, onde as lideranças conversam conosco e deixam as suas impressões, trazem as angústias, os problemas enfrentados pela coletividade e a gente, num diálogo simples e honesto, acaba procurando pelas soluções. Este é o podcast Fala Aparecida e na edição de hoje nós vamos conhecer um pouco mais das ideias, dos ideais de Luciano Alves Silva. Talvez você não saiba quem é, mas se eu disser para você que é o Luciano do Açaí Gelato, aí você já sabe que é uma liderança empresarial ali da região do setor Alto Paraíso. E é o Luciano que fala com a gente a partir de agora. Luciano, você é empresário, você entra na política para defender uma bandeira empresarial? Sim, também, Kleber, empresarial, né? E o meu maior foco é o social, é pelo direito das pessoas, que hoje sabemos aí, a gente que está na linha de frente desse trabalho por Aparecida afora, a gente sabe que as pessoas não são ouvidas, são injustiçadas. Então a gente está levando o nosso nome com esse foco, no geral. O que as pessoas mais reclamam? O que elas mais precisam? Então, meu querido Kleber, e a todos que nos acompanham, né? Elas precisam de amparo, de voz, né? E as pessoas reclamam muito, não tem assistência. Se formos aí, igual a gente vai estar lançando aí uma matéria, nos acompanha nas redes sociais, os hospitais, as UBS, a qual ali a gente assiste de perto a todas elas aqui em Aparecida, Kleber, por incrível que pareça, as pessoas chegam a ficar ali de 5 a 6 horas para serem atendidas atualmente. Pasmem, é isso mesmo. Agora imagina, uma pessoa que se vai para o UBS está se sentindo mal. Se está sentindo mal, sentindo dor, está com algum problema, ficar 6 horas numa fila para ser atendida, aí é dose muito forte para o doente, né? Coitado, né? Acaba agravando tudo, né? Então a gente tem um projeto nesse segmento, né? Futuramente a gente vai expor essas ideias aí. É claro que no próximo governo, né? Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, o nosso deputado federal, o nosso próximo prefeito já eleito, isso não vai existir, tenho certeza disso, mas a gente tem projeto para esse segmento também. O próximo prefeito que você fala é o professor Alcides? Nosso deputado federal, professor Alcides. Como você começou a conviver com o professor Alcides? Como é que foi? Perfeito, até agradeço, Cré, por essa oportunidade, você que nos acompanha. Foi da seguinte maneira, em fevereiro, como disse, né, a gente é cristão evangélico desde 99, eu tive uma visão com o professor Alcides, e nessa visão, eu disse dessa forma a ele, eu vi ele e o nosso André Fortaleza, que é o presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Eu vi os dois juntos, né? Sabemos que o André Fortaleza cogitou, né, em algumas notícias aí, que também seria candidato, mas resumindo, o André Fortaleza está ao lado do nosso deputado e próximo prefeito. Você viu antes da aliança que teria uma aliança entre os dois? Antes da aliança. O nome dessa visão é premonição? Visão? É uma visão, na verdade, né? Visão. No nosso caso é cristão. Então, eu tive essa visão e pensei comigo, como é que eu vou dizer isso a ele? Aí recorri a um amigo nosso, que já está na política aí bastante tempo, e ele me apresentou, né, o assessor do professor, que é o pastor Everson, né, e me apresentou, e eu falei com o pastor Everson, pastor, eu queria dizer isso ao nosso deputado federal. Falou, tudo bem, Luciano, tem jeito? Aí eu perguntei para ele, tem jeito? Ele falou, não tem, eu vou levar aí na sua loja. Falei, mas que maravilha, e assim o fez, levou lá na nossa loja, e eu tive essa oportunidade de dizer o nosso deputado federal, que ele seria, né, na nossa visão, o próximo prefeito de Aparecida. Ele tomou lá um açaí ou não? Mas sem sombra de dúvida, não tem como ir no açaí gelado e não experimentar o melhor açaí de Aparecida de Goiânia. Né? Para quem nos acompanha, segue as nossas redes sociais, que é lá o Instagram, Açaí Gelato, _oficial. Lá vocês vão ver o que nós temos feito aqui por nossa cidade e também Goiânia. Fomos homenageados lá na Câmara Municipal de Goiânia. Você veio de um trabalho na área da segurança, né? Segurança de valores. Você era o executivo desta área, né? Trabalhava na execução de segurança de valores. Aí você veio para a vida empresarial. Como é que foi essa migração? Eu vou parar de trabalhar na corretora de valores, na transportadora de valores, melhor dizendo, e vou abrir um negócio próprio, ou não? Você perdeu o emprego, te mandaram embora? O que aconteceu? Como é que foi? Foi da seguinte forma, Kleber, e quem nos acompanha, eu aposentei, né? Por isso que aposentou? É bom, aposentei, Kleber. Eu comecei em 83, Kleber. Eu comecei trabalhando na Ipameri com a Anhanguera ali, era um bar.
Mas ali, em Campinas? Campinas. Aquela ali é a minha região, viu? Região boa, nobre, né? Eu amo aquela área ali, amo demais da conta. Bom, pessoal, aí você começou no bar, depois foi trabalhar na corretora de Foi assim, então, só para vocês verem, quando eu comecei lá, com 6 meses de loja, o finado patrão, né, o Mitsutake Maeda, lembra até hoje, né, saudoso, que me ensinou bastante coisas, né, e com 6 meses de empresa, ele precisou viajar para o Japão, que a mãe estava muito enferma, né, e essa doença acabou a levando, e ficou por 2 meses. Eu que fiquei tomando a responsabilidade daquele comércio, abria, fechava, separava o que era para comprar valores, o que era para ser depositado, só para vocês verem, quer dizer que já tinha aí, né, uma noção de empreendedorismo, né, de administração. Bom, resumindo, aposentei, né, em dezembro de 2017, porque foram quase 18 anos na área de segurança, né, transporte de valores, supervisão de indústrias, né, então isso nos permite, né, naquela época, parece que agora mudou, então eu aposentei, 49 anos. E o meu filho falou, pai, o senhor não vai dar conta de ficar parado? Eu falei, não, filho, vou descansar sim, realmente não dei conta não, tá? 2 meses de aposentado, estávamos já iniciando o açaí gelado, 1 mês depois inauguramos. Né? Pois é, você primeiro no bar, depois na corretora? Não, do bar, isso foi em 83, lá pra cá teve vários segmentos, já fui montador de elevador, já fui também, né, limpador de ônibus, interno, ônibus de viagem, né, não tenho receio em dizer, tá, pessoal? Então eu tenho, assim, um leque de profissões, né, então o transporte de valores foi o último. Esse transporte de valores, eu acho uma profissão complicada, né, você lida com estresse alto demais, né, carregando muito dinheiro num carro blindado, que não dá segurança, tem algumas armas que atravessam, enfim. Eu acho ali uma profissão muito tensa, ou não é? Bastante, Kleber. Então, é por isso que eu falo, se a gente tiver direcionamento, né, o amparo espiritual, você acaba ficando, igual teve casos, né, de motoristas, não no nosso estado, mas em outros estados, de ver ali a facilidade na época que era, hoje é totalmente impossível isso, mas de pegar o valor ali e pôr debaixo do braço e sair, ficou, né? Mas isso não existe hoje, isso naquela, mais de 20 anos atrás, né? Você enfrentou troca de tiro alguma vez? Nenhuma vez. Mas Deus foi bom, hein? Graças a Deus, nem nessa última empresa e nem na anterior, que foram longos 6 anos também, né? E mexer com dinheiro também da mesma forma. E ninguém quis roubar o seu carro nenhuma vez? Nenhuma vez. Já teve casos de veículos anteriores ou posteriores à minha passagem, mas conosco, graças a Deus, nunca teve. E você tem, assim, histórico, algum amigo, algum colega seu que tenha passado por isso? Tenho, Kleber, tenho amigos que ficaram paraplégicos, né? Foram vários, amigos que perderam a vida, né? Com troca de tiro, amigos que foram surpresos com arma pesada, que é a .50, que é a única que atravessa o carro forte. Isso, amigos, quem nos acompanha aí, né, pelo podcast do nosso amigo Kleber, isso é triste para quem está ali convivendo, às vezes ali por 12 horas, 14 horas, né, porque tinha viagem, que a gente viajava o estado de Goiás todo, então ali a gente era como irmãos, né? Até hoje, amigos do antigo emprego me visitam no meu comércio, para você ver como é que é, né? É uma amizade, assim, é um fundamento, sabe? Porque a gente vivia mais tempo juntos do que com a própria família. É um mundo, carro forte é um mundo dentro do mundo, né? É ali isolado, né? Total. Completamente isolado. Mas eu fico pensando uma coisa, tem algumas curiosidades, assim, viaja o estado inteiro, às vezes fica 12 horas dentro de um carro forte, e aí a hora que dá vontade, por exemplo, fazer xixi, como é que é? Não pode parar no posto, não pode, como é que faz? Então, tem que segurar? Era um contorno ali, a gente tinha uma forma de resistir, a gente já calculava a distância, né? É claro que tinha as eventuais emergências, aí não tinha como, mas se a casa acontecesse a emergência, tinha todo um preparo, a gente fazia ali, né, a varredura com o carro ao redor daquela quadra todinha, pedia para que um amigo saísse no local, fizesse uma varredura, e assim o outro descia com a nossa cobertura, porque não é fácil, viu? É um trabalho muito sério, muito arriscado. Aí você aposentou e foi... Não, agora não vou trabalhar mais, já trabalhei demais, estou cansado, agora eu sou o Luciano aposentado. Aí veio a desaposentadoria, nem sei se existe essa palavra. Vou empreender. Como é que você escolheu essa área do açaí?
Então, foi o meu filho Júnior. Foi o Júnior que falou? Pai, Júnior. É nisso aqui que nós vamos dar bem. Ele sentiu, né, também é cristão, então recebeu, ele sentiu aqui de falar. E graças a Deus somos referência na nossa região, na nossa cidade, né? Pela qualidade, o carinho que a gente tem com as pessoas. Eu falo muito para as pessoas, a gente não se julga melhor, mas o que a gente serve é o melhor. Né? Somos o único que tem gelato italiano, o único que tem produção própria, fábrica, né? Hoje a gente está começando a servir supermercados também, temos os potes, né? Tudo regulamentado, tudo certinho. Então, Kleber, eu falo para as pessoas, a gente fabrica de 2 a 3 vezes na semana. O nosso açaí é só fruta, o xarope e o próprio açaí. Não tem conservante, não tem nada de química, saborizante, nada nocivo à saúde. Então a gente não abre mão disso, de qualidade. Pois é, agora você como empresário, aí você descobriu o quê? Que é preciso de liderança empresarial na política? Isso, na política foi da seguinte forma, pelo social, o trabalho social que a gente já tem ao longo do tempo, né, a gente assiste as comunidades e de tanto recorrer, né, à máquina administrativa e não ser resguardado, não ser amparado, né, porque a gente representava ali a comunidade, a gente representa a nossa comunidade. Infelizmente não fomos assistidos, então eu senti de falar, bom, já que eles não estão nos assistindo, vamos levar o nosso nome aí, para que na oportunidade a gente possa estar lá dentro e saber o motivo verdadeiro que não pode ajudar. Né? Eu creio que sim. Demais, a partir do próximo ano, eu tenho certeza que esse meu sonho, que é o sonho de toda a comunidade, vai se tornar realidade, porque o nosso professor é uma pessoa muito carismática e o professor, para quem não sabe, ele faz mais social do que a gente, né? Pois é, naquele momento, eu fiquei curioso com a questão da sua visão, como é que foi? Explica para mim essa visão sua. Apareceu assim um clarão, você viu o professor e o André Fortaleza caminhando juntos, estava acordado, estava dormindo, como é que foi? Não, foi em visão, foi em sonho, né? Foi em sonho. Foi em sonho. Que visão tem assim, você percebe, às vezes você sente tem pessoas aquilo, que veem, tá na acordado hora, e tem um clarão. Perfeito, ao aproximar de certas pessoas, e sonhos também, que é o que a gente dá significância, né? Porque quem tem esse dom, por que ele tem esse dom? O que é isso? Então, é servidão, não é pessoas que escolhem, isso aí é um dom natural que cada um tem. Tem pessoas que têm dom de línguas, de falar em línguas, tem outros que têm dom de visão, de chegar, aproximar de uma pessoa, já ver algo ali que o Senhor Deus revela a ele, e tem essa forma também, que a gente vê em sonho, e tem o dever e a necessidade de revelar esse sonho. E você vê sempre? Vez ou outra a gente vê. Por exemplo, eu vou contar um para você aqui, que eu vi com 12 anos de idade, Kleber. Sim. Eu vi uma coisa que nem tinha acontecido. De repente, essa coisa aconteceu, que foi visão com meu pai. Você entendeu? Foi uma coisa que aconteceu e naquela ocasião a gente lembrou que tinha já visto aquilo. Então é uma coisa espiritual, entendeu? É uma coisa celestial, né? Mas você pode contar o que foi que você viu? Não, o caso do meu não pai, tem problema. Não, claro é só uma que mera tem. curiosidade. Assim, talvez alguns vai até sorrir, porque chega a ser cômico, e é cômico mesmo, mas já que você me permite, eu vou dizer que meu pai usa dentador, perdeu a dentição jovem, entendeu? Então eu vi que ele tinha espirrado e a dentadura foi parar debaixo da mesa. Por incrível que pareça. Aí você não usou pra ele antes, não? Não, era 12 anos. Antes pra ele evitar, aí depois que aquilo aconteceu, que eu fui perceber que eu já tinha visto aquilo. Você é de uma família de profissionais do rádio, né? Tio Sidney, tio Eurípides Mendes, o primo Roberval Silva. E por que você não seguiu o caminho da comunicação, da área técnica da comunicação? Então, a gente tentou isso em 87, em 88 com o Silvio José, né? Nosso amigo Silvio José. Na época também pelo meu tio. Uma das belas vozes do rádio. Verdade. Tá lá no TCM, sabia? Tá no TCM? Ele é assessor de comunicação do TCM. Olha que legal. Silvio José, pai do advogado Silvio Júnior. Olha, esse eu quero visitá-lo. Pois tá lá, com a mesma simpatia. Mora lá em Araguaiânia.
Uai, passa por mim, no Alto Paraíso ali. Pois é. Mas aí sim, porque você tentou no rádio o quê? Ser o quê? Então, lá, o finado meu tio, né, Eurípides Mendes, pai do Roberval. O nosso Euripinho, né? Euripinho. Roberval é meu primo, eu tenho como um irmão, né, porque nós dois nos damos bem ali, pelo caráter, pelo profissionalismo, pelo carinho e respeito. Quem é mais mal-humorado, você ou o Roberval? Mais o quê? Mal-humorado? Mal-humorado? Não. Eu acho, não. O Roberval é sistemático, ele é bem-humorado, piadista, sorridente. É sangue bom toda vida, meu irmãozão, um abraço pra ele. E então a gente ficou ali naquela época, né? A gente, através do meu tio, que eu estava desempregado, aí ele nos deu essa oportunidade de trabalhar com o Silvio José Kleber. Na época, a Transurb, eles tinham implantado rádios, né, em cada ônibus daquele. Eu me lembro. Isso, aí a gente foi trabalhar fiscalizando aqui para ver se pessoas não depredavam aquilo ali, se estava sintonizado. Mudava né, de emissora, né? Perfeitamente. E fiquei, só que depois daqui surgiu uma outra oportunidade, né? E eu não dei mais seguimento. Aí o Roberval deu sequência. O Roberval é um dos maiores operadores de áudio, editores de áudio que o Brasil tem, se não o maior, o melhor. É um baita profissional, sem dúvida nenhuma. E Eurípides Mendes e o Sidney Silva também foram grandes profissionais que marcaram época nessa área técnica do rádio também. Bastante. Né? Deixa eu contar para você, inclusive o tio Eurípides, foi exemplo para mim, o Kleber. Como? Foi um exemplo de trabalhador, né, sério, de pai de família. Então o tio Eurípides me foi mais exemplar, não desmerecendo meu papai, né? Mas foi na área profissional. Foi a sua referência. Foi minha referência. Pontualidade, dignidade, você entendeu? Isso para mim hoje é fundamental. Eurípides Mendes, que um câncer nos roubou. É verdade. Muito jovem, né? Um grande homem, enfrentou a doença dignamente, decentemente. Era meu colega lá na Rádio 730, foi meu colega lá, um grande amigo de saudosa memória, né? E quando a pessoa morre na sua avaliação como homem de fé, vai para onde? Então, conforme a Escritura Sagrada, todos que partiram estão aguardando, né, a vinda, né, do Senhor Jesus. Conforme narra lá, aqueles que partiu vão ser, né... E fica dormindo? Fica como se fosse um sono profundo, assim, conforme a Escritura Sagrada, dessa forma. Aí Jesus vem, acorda todo mundo no mesmo dia? Aí que está, Como né? Como é que é a interpretação bíblica? O plano celestial, ele é diferente do nosso. Por exemplo, um ano nosso não quer dizer que seja o mesmo celestial. É totalmente diferente. Às vezes, milênio nosso é 1 minuto para Deus. Né? Por exemplo, distâncias celestiais. Esse dia eu estava até refletindo isso com alguns pastores. Distâncias celestiais. O que é isso? Às vezes, de uma galáxia para outra, é milhões de anos-luz. Né? Isso para Deus é um piscar de olho, porque é Ele que criou. É um estalar de dedos, não né? É um estalar de dedos. Mas aí os que estão dormindo, que morreram, estão nesse sono celestial, né? E os que estão acordados encontram todos no retorno de Jesus? Perfeitamente, assim como na Escritura Sagrada, serão arrebatados na vinda do Senhor, no tocar das trombetas, serão arrebatados. Como é que você imagina o céu? Tudo de lindo, é o que a gente que está, né, em Cristo Jesus almeja um dia, né? Até brinquei com alguns, por isso que a gente tem assim, a convicção de que tudo vai bem. Kleber, você me falou, me permite estar ligando ali novamente a área do transporte de valores, porque para o cristão, partir desse mundo é lucro. Então, quando a gente está em Cristo Jesus, essa é a nossa confiabilidade. Então, por isso que a tranquilidade, simplicidade, mas sempre posto, né, e atento, porque, como se diz, não podemos, né, dar oportunidade aos marginais. Jesus é luz. E o outro? E o tinhoso? O que é? Então é trevas, né? Você tem medo do tinhoso? Eu não tenho, porque a luz está comigo, Kleber. Isso desde o meu nascimento, tá? Você que nos acompanha, eu sempre falo sobre um pouquinho, né, como é que foi a minha vinda ao mundo, né? O inimigo já sabendo, né? Porque o inimigo sabe todas as coisas, ele também tem visão, né? E ele chega nas pessoas não é da forma que ele chega disfarçado, porque senão todo mundo sai correndo. Então, desde o meu nascimento, segundo a minha mãe, ela estava sozinha, e segundo ela estava dando a luz sozinha, e eu ia caindo de cabeça, né? Para vocês verem como é que é a coisa. E Deus mandou uma senhora ali chegar e concluir o parto.
né? Porque senão eu não estaria aqui para contar essa história. Então Deus já está lado a lado com você, desde o momento em que você abriu o olho e chorou, pôs a boca no mundo, ele já estava lá te acolhendo. Já tinha um propósito na nossa vida, né? Isso depois teve outros fatores, com 4 para 5 anos, a gente se intoxicou com os remedinhos que o pai tomava, né? Um comprimidinho por noite, com um copão de leite, deixou exposto, a gente cuidou que era balinha, claro, criança, né? Ingeriu tudo uma vez, aí foi internado às pressas, perdendo sangue para tudo quanto é lugar. Depois disso, com 8 anos, tive um acidente também, né? Aquele acidente era para ter tirado a minha vida, que era um pedaço de madeira, um carrinho de madeira muito pesado, que era para ter batido na cabeça. Deus pôs a mão. O carrinho tudo. Não. Fez uma tampa de laranja na cabeça, né? Estragou a cabeça. Na época era a tia Wanda que estava brincando com a gente. Era a tia Wanda que estava brincando, né? Não foi culpa dela, né? E depois disso também, em 2001, meu primeiro acidente de moto, falo primeiro porque eu tive 9, né? E graças a Deus estou aqui. Você ainda anda de moto? Não, hoje não. Primeira coisa que eu fiz... Sinceramente, você fez bem, porque depois de 9 acidentes... Não é? Primeira coisa, aposentei e já vendi a moto, né? Então a moto naquela ocasião, em 2000, eu estava com 2 dias que eu era supervisor. A moto deu PT. Teve que ser carregada, o moinho que ficou ali, a gente deixou num posto de gasolina para ser rebocado no dia seguinte, deu PT. O carro que saiu do nada, né, e parou na GO, a porta dele amassou, a moto bateu ali, amassou tudo, eu bati no teto, fez um veio, caí do outro lado, rodopiei e caí do outro lado. Kleber, não quebrou nenhuma unha, nada, para honra e glória do Senhor. Então o Tinhoso não tem vez isso não, mesmo. Não, ele é derrotado como é, né? Ele nasceu para ser derrotado e assim tem sido na minha vida. Mas a gente tem que ser vigilante, né? A gente está falando em tom de bom humor aqui, mas é preciso estar sempre vigilante, porque para não cair em tentações, a gente tem que estar sintonizado fora do campo magnético delas, né? Pensando coisas boas, fazer o bem para o próximo, essa coisa assim, né? Então, sempre é o que a gente tem feito, Kleber, e às vezes a gente deixa de cuidar da gente mesmo, mas a gente faz com muito amor, com muito carinho, eu faria 1000 vezes se eu tivesse essa oportunidade. Só para você ver, tem vezes que eu vou almoçar 6 horas da tarde, 10 horas da noite, 8 horas da noite, você entendeu? Mas a gente faz, porque a gente tem costume de fazer jejum, então a gente já tem costume, a fome não me incomoda, entendeu? Não me incomoda hoje, então eu não sou aquele de doer cabeça, simplesmente, se não tiver na hora ali, eu saio e nem vejo, entendeu? A hora que vejo é tarde, aí que eu vou lembrar, não almocei. Então isso aí pra gente é de menos, né? E o jejum faz para quê? O jejum é para santificação da carne, aproximação mais ainda do Senhor, das coisas celestiais, das coisas espirituais. Então devemos sim estar sempre em constância, oração e jejum. No dia do jejum é só deixar de comer? Ou tem algum outro jejum? Olha, o jejum hoje é visto assim, por exemplo, pessoa que gosta de uma Coca-Cola, ela faz um propósito com Deus, Senhor, eu vou fazer o jejum de Coca-Cola. Estou dando só um exemplo. Né? Por exemplo, vamos supor que seja o caso da pessoa come carne, vou fazer um jejum de carne, não vou comer carne por 1 dia, por 2 dias, por 1 semana. Já o meu jejum, ele é 24 horas só com água. Só com água? Só com água, mas conto para vocês. E aí nessas 24 horas, o que você faz? Você trabalha normal, você passa em oração, como é que é? Ninguém nem percebe. Ninguém nem percebe, é constância em oração. Tá. Constância em oração, enjoeira onde tem oportunidade ou não, mas só para que vocês tenham noção, eu já fiquei 36 horas em jejum só no líquido, na água. Isso já tem um tempo. Hoje, pela minha idade, né, já passei dos 20 anos. Muito então tempo, já né? Bastante tempo. Então hoje o máximo é 24 horas. Você tem o Luciano Júnior? Isso. É só o Luciano Júnior? Não, a Júlia. O Luciano Júnior, Kleber, também aproveita a oportunidade, mais uma vez aqui, eu tenho a Júlia, que é especial síndrome de Down, para você que nos acompanha, às vezes, né, nos segue lá. Então a Júlia, meu primeiro filho com a Fátima, né, veio especial, eu e ela não tem vínculo parentesco nenhum, e na época ela tinha 21 anos. Então hoje eu compreendo isso, que é uma benção, porque eu amo criança, então o Senhor Deus me deu uma eterna criança, né? Depois dela, Kleber, a gente perdeu 3 filhos no ventre. Nossa. Né, cada um gerado em um certo tempo. No terceiro, a médica da ocasião, lá pela Unimed, disse a Fátima: a senhora nunca mais pode engravidar, porque tem um risco altíssimo de morrer a senhora e a criança, porque gerava deformado, né?
ali. Mas eu, como sempre, né, crendo no Senhor, com aquela comunhão linda, maravilhosa, dobrei o joelho e pedi ao Senhor um filho homem. Eu tenho um filho homem antes do casamento, né, com a Fátima. O Júnior foi o primeiro. Antes do casamento, o Wilson mora lá no Mato Grosso. E você convive bem com o Wilson? Demais, quando estamos próximos, saudade. Ele está no Mato Grosso, ele é mecânico, ele é mecânico de bomba injetora, e no Mato Grosso, na cidade que ele está, tem bastante serviço, né? Caminhões, colheitadeiras, né? Ele está por lá, e eu estou por cá. Tenho 2 netinhas, uma de 13, né? Fez 13 aninhos, e a outra 6 aninhos, né? Agora o Luciano Júnior é um presente de Deus, então. Um milagre vivo, Kleber. Eu e o Júnior foram 9 meses de gestações. Esses 3 primeiros que a gente perdeu foram 3 meses. O primeiro foi 7 meses, quase 7 meses, perfeitinho já. O próximo foi 4 meses e o último 3 meses, né? Aí a médica viu que estava gerando deformado, preferiu tirar e já falou isso para a Fátima, porque ela nunca mais poderia engravidar. Mas aí eu busquei em Deus e Deus mandou o Junão. 9 meses de gestação, nasceu o Taí. Mas e a gravidez? A Fátima, como foi? Ela se sentiu mal? Como é que foi? Que, afinal de contas, a própria médica assumiu que era uma gravidez de risco de vida. De vida, perfeitamente. Amado Kleber, quem nos acompanha, foram 9 meses tranquilos, sem nenhum incomodo, sem nenhuma dor, sem nenhuma possibilidade negativa. Foram 9 meses certinhos. Nasceu na época com 3 quilos e 152 centímetros. Não faz memória. Grandão. Mas aí... até hoje. O Isaac também foi assim, né? Com Abraão, né? Foi dessa forma. Pediu a Deus, né? E Deus mandou o Isaac. Deus mandou o Isaac. Quando Sara tinha mais de 70 anos. Mais de 70 anos. É verdade. Se Sara com mais de 70 anos teve o Isaac, por que a Fátima não podia ter o Júnior, né? Não é? O quanto o Senhor Deus é maravilhoso. Deus é o mesmo, né? É o mesmo até hoje. Né? É verdade. E a sua especial, como que ela chama? Júlia. Júlia. É Dal. É Dal. Aliás, 33 anos. 33? Aliás, essa também é uma das suas bandeiras de luta, né? A assistência às pessoas com necessidades especiais. Vem daí porque você convive com a Júlia? Perfeitamente. Hoje a gente assiste aí bastante do segmento. Tem um cadeirante, o Elcio, se estiver nos acompanhando, um grande abraço, né? Que nos admira muito pela transparência e o carinho que a gente tem com as pessoas especiais, Kleber. Então a gente tem essa bandeira. A Fátima, por um tempo, pertenceu à ASDAL, né, que é a Associação dos Dalzinhos aqui do estado de Goiás. Então a gente acompanha direto. E eu tenho, assim, uma transparência com essas crianças, que eu vou te falar, eu sinto também, eu aproximo, já chamo de filhos. É um carinho, assim, inexplicável. E são crianças eternas. Eternas, né? Crianças. Para você ver, carinhosos, a Júlia mesmo, né? Carinhoso demais, Kleber, demais. E eu me espelho muito na Júlia, pela transparência, inocência. A pureza, né? A pureza, entendeu? Então eu me espelho muito. Eu até brinco com ela, eu falo, papai é um eterno crianção, isso sou mesmo. Apesar que aposentei mexendo com arma, né? Arma de fogo, conheço bastante arma de fogo, né? Fui líder, mas eu me julgo hoje um eterno crianção. Amo crianças. E como é que é o Dal, assim, no dia a dia, com o pai, com a mãe? Como é que é essa relação? É só carinho. A Júlia mesmo, por exemplo, se não deixar trabalhar, aí fica imuada no canto. Triste, tem que deixar. O que ela gosta de fazer? O que é trabalhar? Por exemplo, deixar ela lavar uma vasilha, passar um pano na casa. E faz direitinho? Faz, é razoável, né? Na condição dela, faz. Faz sim, né? Na condição dela. Né? Até deixar lavar roupa, quer lavar roupa. Lê, escreve. Escreve o nome dela, né? Acompanhou até o último estágio na escola, né? Graças Gosta a de Deus. Música? Demais, dançar desse tanto. Normalmente eles gostam muito de dançar e cantar. Perfeitamente, ela vai estar dançando lá no nosso primeiro arraiado Açaí Gelato, vai estar dançando lá com o Nerildo e Nerivan. Sucesso em todo o Brasil. Por isso que estarão lá conosco, por isso mesmo. Então ela vai dançar Dança que é uma maravilha. Aí eu até estava falando com a Fátima, meu esposo, falei, meu bem, mas da onde vem esse dom? Porque eu aprendi a dançar agora, depois da idade, com outro projeto que eu tenho, com a terceira idade, né, que a gente acompanha. Então lá eu falo meus anjinhos, né, lá de 80 anos. Aí você aprendeu a dançar? Eu danço com elas.
Eu danço com elas. Eu vou ter que ir lá, porque eu não sei dançar nada, rapaz. Só dancei com a vida até hoje. Mas foi bem. Eu e a vida, assim, nos damos bem na dança. Que bom que tem esse sincronismo, né, Kleber? Não tem nenhum problema, não. Não tem. Bom demais. Ô, Luciano, você sempre morou no Jardim Alto Paraíso? Não, Kleber, eu vim de Goiânia, né? A gente morava ali a gente morava de aluguel, né? Na verdade. Então muda pra caramba, né? Muda pra caramba. Vila São José, Setor Progresso, Vila Cremente, ali na região do Morro do Além, né? É a região de Cebana mostrou, opa, você conhece o Luciano? Aí alguém fala assim, o do açaí gelato? Isso, dessa forma, perfeitamente. Ontem mesmo, Kleber, eu estava lá no Jardim Maranata com a liderança lá, moradora há anos ali, e o sonho dela é ver o professor de perto. Falei, a senhora vai ver, nosso deputado federal, vamos levar agora com Fala Aparecida. Falei, nossa, eu quero ele aqui na minha casa e eu vou estar lá também no Fala Aparecida. E fiz um vídeo com ela e mandei para o nosso deputado. Que legal. Ali naquela região ali, tem agora o assentamento. Tem o Alto da Boa Vista, ali comporta mais ou menos 900 famílias, bastante. Mas gente. Tem necessidade, né, Luciano? Demais da conta, Kleber, demais, muitas queixas ali. Eles já te procuraram para reivindicar? Algumas pessoas chegam na gente chorando, falando que não está sendo assistido, e a gente leva ali aquele amparo, aquele carinho, né? Falando para eles ter um pouquinho de paciência, que tudo vai mudar, e eu tenho certeza disso, que a partir do ano que vem, em nome do Senhor Jesus, com o nosso deputado federal, prefeito, tudo vai mudar, aquelas pessoas vão poder ser assistidas de verdade. O que as pessoas mais reivindicam, Luciano? O que elas mais precisam? O que elas mais pedem? No assentamento? Energia que não tem, saneamento, asfalto, né? Liberdade de poder construir suas casinhas, que ali muita gente ainda mora em casinhas de tábua, em lonas, né? Então ali, infelizmente, está muito está abandonado, na verdade. Ali, né? São quantas famílias? Em média, 900 famílias. 900 famílias. Bastante gente. É muita gente, né? Para não ser assistido, só ficar naquelas promessas vazias, né, Kleber? Enganando as pessoas. Isso não deve existir. Isso, para mim, que é cristão, isso é pecado. Se a gente não pode fazer, não ilude as pessoas. Agora eu te pergunto, na sua casa, você tem a liberdade ou não de fazer as suas coisinhas? Sim, assim como eu. Agora eu pergunto para vocês, o administrador municipal tem autonomia ou não tem para fazer o que tem que ser feito às pessoas? Tem sim, Kleber. Aí não fez, eu me lembro, sabe o quê? De Iris Rezende, ele falava o seguinte, não adianta ter a autoridade, é preciso ter a boa vontade também. Boa vontade, querer ajudar, querer participar, se pôr no lugar das pessoas. Imagina, tá na mesa, no ar-condicionado, agora vai lá imaginar lá, na terra, mãozinha suja, vermelho, pezinho, as criancinhas, tudo ali desassistido. Você imagina, em 2024, gente morando debaixo de barraca de lona. Por incrível que pareça, Kleber, por incrível que pareça, tem, viu, pessoas? Tem muita gente, infelizmente, abandonadas, mas muita fé no Senhor nosso Deus, que a partir do ano que vem essas pessoas vão ter o carinho, a atenção que precisam. Luciano, você está candidatando pela primeira vez a vereador. O que a Fátima falou? Vai, não mexe com isso não. O que ela falou? Maravilha, pela primeira vez sim, e a Fátima, nossa, me apoia demais da conta, Kleber. A Fátima, a vida inteira, é uma mãezona, não é só minha esposa, é uma irmã, é uma mãe, ela é tudo na minha vida, tudo. Na época que eu trabalhei no coletivo, né, por 6 anos, e lá os horários de almoço era diferenciado, era 8 horas da manhã, 9 horas, era raro às vezes que a gente almoçava tarde, pois ela levantava de madrugada, fazia minha marmitinha e punha no ônibus para levar até o terminal. Quer dizer, é uma mulher de ouro. Nossa, mas almoçar 8 horas é gostoso, né? Mas porque a gente acordar 3 horas da manhã, né? Para começar aí. Para pegar a manobra? Pegava manobra para fazer o primeiro horário nos bairros, né? Então o almoço era mais cedo, senão não dava para intercalar todo mundo, é muita gente. E aí, às vezes as pessoas nem pensam, né? O quanto o trabalhador do transporte coletivo sofre, né? Sofre. Porque a manobra é um carro que busca o trabalhador em casa, ele leva a última turma
Ele leva a última turma do dia anterior, né, que para lá por volta de meia-noite. E pega a primeira. Para você ver, para por volta de meia-noite e chegava lá onde eu estou lá hoje, 3 horas da manhã, que é o horário que ela descarregava aquelas pessoas que precisavam ir embora e pegava os outros que já iam começar seu trabalho, né? Era dessa forma. Pois é. Luciano, você, essa região do Del Fiore, do Vila Romana, do Cascata, você também representa aquela comunidade ou não? Sim, no total, o meu máximo, sim, com certeza. A gente tem assistido muito a essas pessoas, ouvido essas pessoas, né? Ali falta escola, né, rapaz? CIMEI, Kleber. Nós temos uma área gigantesca ali na Vila Romana, já levei esse conhecimento do nosso próximo prefeito e já nos garantiu que vai fazer um CIMEI para a gente ali, nessa região ali da Vila Romana, Dom Bosco, vai reativar o CIMEI, Kleber, que está por... Se brincar, tem mais de 8 anos no Jardim Alto Paraíso. Fechou, né? Está lá, nunca foi inaugurado. Foi enviado verba federal suficiente para a conclusão desse CIMEI, pasmem vocês. Está lá, inclusive no meu Instagram pessoal, tem uma matéria sobre isso. Foi enviado dinheiro na época da Dilma Rousseff. E esse CIMEI não foi concluído. Agora imagine isso para quem tem criancinhas pequenininhas e precisa largar e não tem, sendo que o dinheiro foi enviado e a área está lá. É um absurdo isso, Kleber, é um absurdo. Aquela região ali também, ela tem uma carência que as pessoas reclamam muito, que é a questão do banco, né? O banco de agência bancária mesmo. Não tem. Ali é só no Garavelo, né? Pois é, só anda demais para ir no banco, né? Demais da conta. E a gente tem espaço suficiente para pôr uma agência ali no Jardim Tiradentes, Kleber. E você já conversou isso com o professor Alcides? Fala, professor, Alto Paraíso, Del Fiore, Vila Romana, Cascata, agora o Alto da Boa Vista, não tem uma agência bancária. Não temos. Já falou isso para ele? É um projeto nosso para estar falando com ele nessa segunda-feira, agora no Fala Aparecida. A gente já conversou com algumas pessoas, inclusive tem pessoas que reivindicam isso, sim, vai estar falando lá nessa próxima segunda-feira sobre essa situação. E eu tenho certeza que ele vai acatar, tendo alcance, tendo oportunidade, vai alcançar na hora, vai fazer isso para a gente. Pois é, o Fala Aparecida, que é o mesmo nome do nosso podcast, é um projeto de 22 encontros em 22 regiões diferentes de Aparecida de Goiânia, para ouvir a comunidade sobre as carências daquela região e colocar no plano de governo do candidato professor Alcides, do pré-candidato a prefeito, professor Alcides. Então, é importante a coletividade participar do Fala Aparecida, porque lá ela conta, olha, aqui nessa região está faltando isso, isso e isso, e vai para o plano de governo aquelas reivindicações. Você já anotou lá o que o povo quer para aquela região, senhor? Já, Cleber, fizemos isso já hoje novamente, estamos dando sequência no comércio, tem uma equipe nossa já visitando os lares, né, falando que agora eles têm vez, vão estar todos participando conosco lá no Fala Aparecida de segunda-feira, né, que é o da nossa área ali. Lembrando que quinta-feira agora estaremos ali na região do Cruzeiro do Sul. Segunda-feira próxima vamos estar lá na região do Alto Paraíso, né, vocês que nos acompanhem, agora é a hora, né, apesar que estamos visitando todos os moradores da região, comércios, né, e estão todos satisfeitos, Kleber, nos receberam muito bem, estão todo mundo satisfeito, falando que agora vão ter vez. Falei, sim, agora vocês vão. Você sabia que o professor foi o primeiro a fazer o aniversário do Jardim Alto Paraíso, Kleber? Não sabia. O Alto Paraíso fez 42 anos, dia 19 de outubro passado. E a gente sabe, né, que as lideranças políticas são a maioria daquela área ali, e nunca foi feito isso, né? O professor foi o primeiro que fez isso, nos convidou, Luciano, vamos fazer? Eu e mais outros que são moradores ali, falei, na hora, professor, e a gente fez a linha de frente, eu que fui em cada comércio, inclusive todos participaram, né, tem a minha gratidão, todos na hora aceitaram o nosso convite e participar de alguma forma, né, e também quero, se você me permite, salientar aqui o restaurante, né, são vários, viu, Kleber? Fica à vontade. Todas comidas boas, tá, gente, ali na região, né, e o restaurante Sabor de Minas, né, da irmã Kátia, esposo, nos doaram 100 marmitas para ser sorteada para as pessoas que participaram, e a gente serviu também a nossa equipe, que almoçou também ali, uma comida excelente, maravilhosa. Então, quando o professor viu a quantidade de brinde que o comércio local nos doou para ser sorteado, né, no nome deles,
professor ficou pasmo. Lotamos, Kleber, você que nos acompanha, 2 porta-malas e a parte do banco de trás de um dos carros. Foi bastante coisa. Quer dizer, todo mundo ali, quando a gente falou, o professor que está trazendo nessa festa para a gente, em parceria com a gente aqui, todo mundo fez questão de participar. Os 163 comerciantes daquela região, todos participaram. Luciano, você é um cara feliz? Demais da conta. O que é a felicidade? A felicidade é viver em sintonia com a vida. Fazer o que você gosta, fazer, né, a gente que é cristão volta a enfatizar isso, fazer os preceitos de Deus. O que é isso? Imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu tenho feito hoje, inclusive também, eu pulei essa parte, quando eu aposentei, eu fiz esse propósito. Falei, Senhor, a vida inteira eu servi o homem, trabalhando, né, dedicando ao meu trabalho. Né? E agora eu quero servir ao Senhor na plenitude, não só entre 4 paredes, que é só na igreja, né? Ouvir a palavra, né? Levar o testemunho. Hoje eu faço o ID. Esse ID eu faço em Aparecida de Goiânia, que é Goianira. O ID é fazer o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvir as pessoas. Kleber, você que nos acompanha, aquelas pessoas que estão em situação de rua, eles precisam de ajuda. Se eles tivessem 100% de plenitude da sua concepção mental, não estariam ali. Cada um estaria nos seus lares, trabalhando de alguma forma. Então, aquelas pessoas precisam da gente, do nosso respaldo. O que é isso? A gente leva esse respaldo não só em alimento, água, café, roupas, calçados, mas a gente leva a palavra de Deus. E eles aceitam? A maioria conhece a Escritura Sagrada. A maioria também, você que nos acompanha, nos assiste, pode acompanhar no nosso canal lá, no nosso Instagram. Lá vocês vão ver a gente orando pelas pessoas. Teve uma ocasião que tinha um senhor pediu oração, eu e a Fátima oramos por ele. Na hora, a gente até assustou, ele estava com uma arma branca, né, um punhal no lado da cintura, ele arrancou e jogou fora, falou, pastor, me chama de pastor. A partir de hoje, vou carregar só a Bíblia Sagrada. Falei, amém. Quer dizer, essas pessoas, eles têm sim noção da existência de Deus. Alguns conhecem a Escritura Sagrada, o que eles precisam é de pessoas que vão lá para ouvi-los, para acariciar, levar a palavra de Deus, os confortar, levar alimento, dizer a eles que eles não estão sozinhos, não estão abandonados. É isso que essas pessoas Você não precisam. Bebe, não fuma, porque o evangelho não faz essas coisas. Perfeitamente. Né? Mas você já bebeu, já fumou, já usou droga? Perfeitamente. Obrigado pela oportunidade de dizer isso aqui. Então, como disse antes, em 83, né, para 84, foi meu primeiro emprego, foi um bar. E naquela época era moda, né, vender, todo lugar vendia maços de cigarro de várias qualidades, bebidas, sabe, Kleber? Eu lembro perfeitamente que tinha uma madeira, assim, umas prateleiras, e as pessoas punham aquelas bebidas ali, né? Então, naquela época, olha para vocês verem, eu tentei fumar sim, mas nunca soube o que é a palavra tragar, né? Para quem fuma sabe o que é isso. Eu nunca, graças a Deus, louvado seja Deus, soube o que é isso. E na primeira vez, né, eu lembro que os amigos falaram, mas você não traga? Eu pensava que era engolir, igual engole alimento, ou água, né, ou o ar, engole, né? E na verdade eu sufoquei com aquilo, fiquei vermelho igual um peru de tanto tossir. E não teve um que não deixou Foi Jesus na causa, hein? Se você aprendesse a fumar, não você ia fumar até da picumando no nariz. Não é? E naquele dia, você que nos acompanha, Kleber, eu tomei o ódio do cigarro. Já não sabia, né? Por que as pessoas se entregam à bebida, ao cigarro e, sobretudo, às drogas? O que acontece? Então, isso é falta de convicção, de se valorizar, de ter noção do certo e do errado, porque que proveito lógico que um cigarro traz ao ser humano? Nenhum, a não ser prejudicá-lo a não ser prejudicar com mais de 4.000 toxinas. E é isso aí. É fumaça, gente. É fumaça. E bebida alcoólica? Que proveito? É para se relaxar, para fazer o que, assim, entre aspas, né, estando consciente não faria? Isso não justifica. Não tem jeito, justifica. Né? A gente está falando aqui sobre essa questão das drogas, aí vem uma outra coisa na minha cabeça que é bom saber de você. Você é a favor do tratamento coercitivo, aquele obrigatório para drogado? A pessoa está ali drogada. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você não vai acontecer isso se você não anda de moto mais. Mas quando você andava de moto, foram quantos acidentes? 9. Aí você vai aqui assim, cai, bate a cabeça e desmaia. Alguém vai esperar? Não, espera ele acordar aí para ver se ele quer ir para o hospital.
espera, ou pega e leva para o hospital? Imediatamente. Pois, aí pega uma pessoa drogada que também está inconsciente, igual aquele que está caído lá, e vai procurar para ela se ela quer ir para o hospital, vai esperar ela querer ir para o hospital? De forma nenhuma, Kleber. O meu ponto de vista é que essas pessoas, igual eu falei, volto a falar, se elas tivessem noção do certo, elas não fariam. Então elas precisam de respaldo urgente. Entendeu? Eu concordo sim, e eu tenho certeza, como já tem alguns testemunhos, que pessoas que agradecem porque alguém a socorreu, mesmo que contra a sua vontade, ela agradece. A lei também é frouxa, né, Luciano? A lei é frouxa, não obriga o poder público a dar tratamento para essas pessoas. Boa sorte para você. Obrigado, Kleber, pela oportunidade, estamos juntos, quero dizer a todos vocês que nos acompanham, contem conosco, tá? Aqui é Voz do Povo, aqui a gente está do lado do povo, com o nosso deputado federal, o nosso próximo prefeito, tá? É ali, gente, o que é praticamente aí 6 meses, né? A hora que a gente pensar que não, aí agora era janeiro, então já é meados do ano, né? Então, agora o nosso deputado federal vai ter assumido aí a cadeira como prefeito, né? Sem sombra de dúvida. Eu tenho certeza que a nossa Aparecida, a partir do 1º de janeiro do ano que vem, vai vivenciar um novo tempo. Um tempo inesquecível. O nosso deputado vai entrar para a história, vai ser um marco de tantos favorecimentos que ele vai trazer à nossa gente sofrida e à nossa cidade. E eu me alegro em poder fazer parte, né, de estar junto com o nosso próximo prefeito. É uma honra. Você acompanhou o Fala Aparecida, o podcast que conversa com você da cidade de Aparecida de Goiânia, através das lideranças, e nós ouvimos hoje a liderança Luciano do Açaí Gelato. E a Gelato vai cair, viu, Luciano? Luciano do Açaí Gelato, liderança do Jardim Alto Paraíso, muito conhecido ali naquela região, do Jardim Alto Paraíso, Delfiore, Vila Romana, Cascata, ali no assentamento alto da Boa Vista, conhecido em Aparecida de Goiânia. Você pode acessar as nossas outras edições, conhecer ideias e ideais de outras lideranças aparecidenses também. Até a próxima edição.